Se você está estudando análise de dados e não está usando inteligência artificial a seu favor, você não está explorando todo o seu potencial de aprendizado. Hoje eu quero te mostrar como eu estou usando IA para estudar análise de dados na prática. Eu uso para tirar dúvidas, criar projetos, revisar código e até melhorar a minha análise. Mas assim, uma coisa que a gente precisa colocar na cabeça é que não é sobre usar a IA para fazer tudo para a gente. É usar ela como um apoio para ajudar a gente a aprender mais rápido. A grande vantagem da IA é bem simples. Você não depende mais só de curso, aula ou documentação. Você pode fazer suas perguntas, testar, errar, acertar, pedir explicação quantas vezes quiser. É como se você tivesse alguém ali 24 horas disponível para te ajudar. Mas a diferença está em como você faz isso. A forma mais básica de usar a IA hoje em dia é para tirar dúvidas, né? Mas pouca gente faz isso direito e às vezes acaba fazendo perguntas muito genéricas, não sabe como criar os prompts corretos e não obtém ali as melhores respostas da IA. Por exemplo, em vez de somente perguntar para a IA o que é SQL, você pode perguntar assim: me explica join em SQL como se eu fosse iniciante e me dá um exemplo prático. Ou melhor ainda, eu tentei fazer essa query aqui e não deu certo. Pode me explicar onde está o erro e o que causou esse erro? Quanto mais contexto você passa para a IA, melhor a resposta. Agora eu quero vir aqui na tela do computador e te dar um exemplo que eu criei. Eu criei um código errado, na verdade, né, de SQL para que a IA me ajude a corrigi-lo. Então, eu vou fazer junto com você aqui agora na tela do computador, mostrando como que a gente pode passar o prompt da forma mais correta, da melhor forma, para que ela nos dê uma resposta mais qualificada. E não apenas jogar o código lá e pedir para que ela analise, ou apenas jogar, dar um enter e fazer com que ela analise para a gente. Isso vai funcionar, mas se a gente passar um contexto melhor para a IA, a resposta que ela vai nos dar vai ser muito melhor. Então vamos agora aqui para a tela do computador para a gente ver isso na prática. E eu vou usar aqui a IA do Google, que é a Gemini, né? Mas você pode utilizar a IA da sua preferência, Cloud, Copilot, qualquer outra IA aí que seja da sua preferência, ok? Eu vou usar o Gemini porque eu já tenho costume com ele e eu gosto de usar ele. Então vamos lá, eu tenho aqui o código pronto já. Vou pegar aqui o bloco de notas, arrastar para cá. E esse aqui é o código que a gente vai analisar, certo? É um select, né, em SQL e possui dois erros nele aqui. E a IA vai ter que nos apontar esse erro e corrigir ele para a gente. Então vamos lá, vou copiar aqui o código, né? Código copiado, deixa eu arrastar aqui para outra tela para não ficar atrapalhando. E vamos lá. Vamos digitar aqui no nosso chatzinho, né? Todo IA tem essa mesma interface aqui, vai ter essa caixinha para você inserir o seu prompt. Então você insere o prompt aqui e cola o código. Eu vou deixar o código aqui na descrição, certo? Caso você queira utilizar esse mesmo código para testar aí, vou deixar aqui na descrição só para você copiar e colar lá. Então vamos lá. Vamos passar o prompt aqui para a IA para que ela nos retorne uma resposta mais satisfatória, mais robusta, né? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Analise o código a seguir e identifique onde estão os erros e me mostre como corrigi-los da melhor maneira. Dois pontos, aqui a gente vai apertar Shift e Enter para ele descer. Se apertar Enter direto, ele já vai mandar para o chat esse texto e ele provavelmente vai pedir para a gente o código, mas já vamos passar o código diretamente aqui em um único chat. Aqui a gente vai colar o código select e agora dar um enter e esperar a resposta que o Gemini vai dar para a gente. Então ele está aqui pensando, né, carregando a resposta.
e em alguns segundos ele vai retornar uma resposta. Então aqui já tem, né? Eu vou aumentar aqui para ficar melhor a leitura. Olhando para o seu código, o erro principal é um clássico problema de sintaxe por falta de espaçamento. Mas há também uma omissão lógica essencial no SQL que fará a query quebrar assim que o erro de sintaxe for corrigido. Aqui está a análise detalhada dos pontos que precisam de ajuste e a solução ideal. Eu coloquei 2 erros nesse código, vamos ver o que ele vai passar para a gente. Onde estão os erros? Erro de sintaxe. Total vendas, total underline vendas, que é a nossa tabela. From. O from ficou junto, né? Na linha do sum, a palavra-chave from ficou grudada no alias da coluna total vendas. O banco de dados vai interpretar total vendas from como uma única instrução ou alias inválido, gerando um erro de sintaxe imediato. Aí ela vai falar aqui como corrigir, né? Como corrigir? Adicione um espaço ou uma quebra de linha entre o alias e o from. Erro lógico. Falta do group by. O group by funciona fazendo uma organização ali da tabela, né? Por exemplo, a gente quer que ele faça uma soma em todos os itens que tem na coluna nome do produto, por exemplo. A gente tem que passar group by nome do produto, para que ele entenda aonde é que a gente quer que toda aquela soma seja feita. E ficou faltando o group by aqui, ele está falando, sempre que você utiliza uma função de agregação como sum, count, average, junto com uma coluna comum, nome do produto, você é obrigado a agrupar o resultado por essa coluna comum. Se você não fizer isso, o banco não saberá como dividir o total das vendas. Então, é isso que eu acabei de falar para vocês, né? A gente tem que passar uma forma como que ele vai agrupar esse problema. Então é isso que eu queria mostrar para você. A gente passando um prompt mais detalhado para IA, ela vai dar uma resposta mais detalhada para a gente. Agora vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar somente o código com erro e vamos ver qual vai ser a resposta dela. Então vamos de novo aqui para a tela do computador para a gente ver esse exemplo. Aqui eu vou abrir uma nova conversa. E vou somente passar o código com erro, sem dar mais nenhuma instrução no prompt. Vamos ver qual vai ser o resultado. Ele está pensando. Aí ele deu que, opa, esse comando SQL está quase pronto, mas ele vai retornar um erro de sintaxe se você tentar executá-lo do jeito que está. Como você está usando uma função de agregação sum, você precisa obrigatoriamente agrupar os resultados pelo campo que não está sendo agregado. Nome produto. Além disso, faltou um espaço antes do from. Aqui está a query corrigida e pronta para rodar. Ou seja, ele deu uma resposta bem mais simples, bem mais compacta, né? Se a gente voltar aqui na nossa pergunta anterior, a gente vê que ele deu uma resposta muito mais elaborada, mostrando onde estão os erros, que há um erro lógico aqui, né, na falta do group by, mostra como corrigir e passa o código corrigido e fala o que mudou nesse código corrigido. Então fica uma coisa muito mais profissional, muito mais didática, né? Para quem está aprendendo, fica muito melhor fazer dessa maneira. Além disso, a gente pode usar a IA como um tipo de professor particular. Por exemplo, a gente pode pedir para ela criar exercícios, criar projetos. A gente pode pedir também explicações de algum assunto, passo a passo, simular problemas reais, etc. Por exemplo, você pode passar o seguinte prompt para IA. Crie um exercício de SQL baseado em vendas de uma loja e depois me mostre a solução explicada. Ela vai te dar tudo explicadinho, bem nos mínimos detalhes ali e te ajudar a entender bem melhor o que você deseja. Isso te tira ali do modo mais passivo, né? Você deixa de ficar só assistindo às aulas e começa a praticar, ver o passo a passo detalhado de como resolver um problema real. E a análise de dados é resolver problema real na prática, na vida real. Outra coisa que eu acho bem legal é que o acesso se torna muito mais fácil, né? O chat fica ali já salvo e você pode consultar a qualquer momento, sem precisar ficar perdendo tempo procurando em vídeo, aulas, apostilas, documentação. Tá ali salvo, rapidinho você vai ali no endereço da IA, da sua IA de preferência e consulta ali as suas pesquisas, né? E acha e já faz a sua consulta e tira as suas dúvidas.
E essa aqui é a parte que eu mais gosto, né? De pedir para a IA fazer projetos para mim poder praticar. Estudar análise de dados é praticar, 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 praticar muito, muito. Estuda e pratica para as coisas ficarem frescas na nossa cabeça e a gente também conseguir entender no mercado de trabalho, na vida real, como que a gente vai aplicar todo aquele conhecimento, né? Muita gente trava porque não sabe o que analisar, qual projeto fazer, como estruturar um projeto e tal. E a IA pode te ajudar nisso, criando projetos fictícios, né? A gente pode simplesmente pedir para ela, me gera um cenário de negócio para um projeto de análise de dados e passar os detalhes do que você já estudou. Por exemplo, Calculate, Power Query, ETL, você passa os detalhes. A gente vai ver exemplo na prática aqui já já. Aí você exige para ela que ela coloque esses conhecimentos e que esses conhecimentos sejam abordados ali no projeto. Ela pode te dar, por exemplo, um e-commerce com queda de vendas, um app com uma alta taxa de cancelamentos, como um app de pedidos de comida, como iFood, ou como um Rappi da vida, que você pode pedir qualquer coisa. Ela pode analisar ali porque está tendo uma alta taxa de cancelamento naqueles aplicativos. E a gente pode ir além, né? Pedir para criar as tabelas dos dados, pedir perguntas de negócio para a gente pensar em como vai analisar aqueles dados, montar o projeto do zero e uma infinidade de outras coisas. Isso é perfeito para portfólio. E para quem não tem experiência, para quem está começando na área, quer entrar como um analista de dados júnior, portfólio é essencial, né? Porque é ali que você mostra que você conhece do assunto e que você sabe aplicar o seu conhecimento em projetos reais. Você também pode pegar uma base de dados pública, né? Existem vários repositórios de bases de dados públicas e a gente vai ter aqui no canal vídeo falando exclusivamente sobre isso, sobre base de dados públicas. Então fica atento que já já vai ter vídeo aí mostrando onde encontrar essas bases de dados e etc. para a gente poder estudar e praticar. Então a gente pode pegar essas bases de dados públicas e passar para a IA e pedir para ela criar um projeto baseado nesse banco de dados específico que a gente está subindo para ela. E aí ela vai criar um projeto para a gente poder desenvolver e mais uma vez estar aplicando os nossos conhecimentos. Agora nós vamos de novo aqui para a tela do computador, porque eu já deixei aqui alguns exemplos prontos e quero mostrar para você. Vamos lá para a tela do computador. Então, voltando aqui para a tela do computador, eu tenho aqui dois projetos que eu já deixei aqui prontos, né, que eu pedi para a IA fazer. Um com um banco de dados público que eu peguei no Kaggle, que é um site muito bom, um repositório gigantesco de bancos de dados públicos. E um outro que eu pedi ele para criar o projeto do zero, desde o início, eu pedi para criar tudo e eu vou mostrar para você aqui. Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos começar aqui pelo projeto onde eu já passei um banco de dados para ele e pedi para ele criar esse projeto. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no Kaggle, baixei um banco de dados público e trouxe aqui para o Gemini, subi o banco de dados, que é esse aqui, né? Amazon CSV. CSV é um tipo de arquivo, né? Que a gente pode transformar ele em tabelas utilizando Excel, Power Query, Power BI, também com Power Query e etc. Eu subi esse CSV aqui e passei o seguinte prompt para ele. Crie um projeto de análise de dados a ser feito com arquivo em anexo. O projeto deve conter ETL no Power BI, utilizando Power Query, relacionamentos entre tabelas, funções condicionais if e switch, com condições and e or, fórmulas matemáticas sum, average, divide, SUMX, etc., colunas calculadas e medidas, função related, função calculate, função all, análise drill down. Também pode inserir algum tratamento em Excel puro, sem Power Query, se couber e for necessário para finalizar a construção de gráficos para mostrar que os dados estão dizendo para a diretoria da empresa. Então o que eu passei para ele aqui foi o seguinte, tudo que eu já estudei até agora e que eu quero que ele coloque nesse projeto para que eu possa praticar, colocar na prática ali os meus conhecimentos, né? Se eu somente passasse para ele e falasse, cria um projeto para mim, ele ia criar, mas não ia criar com tantos detalhes e nem abordando tudo que eu já estudei até agora e que eu pedi que ele colocasse ali. Agora eu vou mostrar a resposta que ele deu.
Então, voltando aqui, ele fez a análise e me passou. Este é um projeto completo de BI estruturado para ser implementado no Power BI, utilizando o arquivo Amazon CSV. O objetivo é transformar dados brutos em uma solução analítica profissional para a diretoria. Tratamento prévio, Excel puro. Antes de importar para o Power BI, faremos um ajuste rápido do Excel para simular um tratamento manual de dados. E aqui ele fala limpeza de espaços, formatação, criação de chaves, etc. Aqui ele me deu a parte de ETL, né, para fazer toda a limpeza ali dos dados no Power BI. E aqui vocês podem ver que ele está me passando o que é para fazer e como eu devo fazer, né? Ele está me dando aqui a criação da tabela calendário, já me deu o código da tabela calendário pronto aqui, para mim fazer um star schema, modelagem de dados estrela e etc. Ele está me passando tudo já prontinho. Então não era isso que eu queria, né? Eu queria que ele me desse ali o projeto, mas para mim pensar e executar da minha cabeça, eu não queria as respostas prontas. Então eu voltei lá e pedi para que ele não me desse tudo mastigado, que apenas criasse o projeto para que eu pudesse fazer de acordo com os meus conhecimentos, né? Então ficou dessa maneira aqui. Não mostre como tudo deve ser feito, apenas lance o desafio para que fique mais próximo da realidade e o estudante de análise de dados desenvolva utilizando os conhecimentos adquiridos em seus estudos até o momento. E aí ele falou aqui, perfeito, para tornar o aprendizado mais sólido, vou estruturar esse projeto como um briefing técnico de negócio. Imagine que você acabou de ser contratado por uma consultoria e este é o seu primeiro ticket de demanda. E aqui ele passou o desafio como um briefing de negócio para mim. Eu acho que dessa maneira fica muito melhor porque a gente se estimula a pensar e fazer os projetos com o nosso conhecimento, que a gente já adquiriu, né, estudando ali análise de dados. Agora, depois, se pintar alguma dúvida, a gente pode chegar para ele e falar: estou com dúvida em tal coisa, ou passar um código. Esse código está com problema, como a gente já viu no exemplo anterior, e me ajude a resolver, e etc. Ele é muito bom também para tirar dúvidas. Agora eu vou mostrar para você o segundo projeto que eu pedi para o Gemini criar do zero, sem passar nenhum banco de dados para ele, nenhuma outra informação. Apenas o prompt puro com o que eu queria e ele criou tudo para mim. Vamos aqui ver esse projeto aqui, né? Análise de varejo fictício e vamos ver aqui como foi o prompt que eu passei para ele. Estou estudando Power BI e quero testar os meus conhecimentos. Quero que você crie um caso fictício de uma empresa de varejo que esteja querendo analisar os seus dados para tomar decisões estratégicas para o próximo ano de vendas, para que eu possa replicar no Power BI, extraindo, transformando e carregando os dados. Depois dos dados carregados, fazer alterações como a criação de medidas ou colunas calculadas, relacionamentos entre tabelas, utilização de funções if switch, utilização de fórmulas DAX, como related e calculate, funções matemáticas, etc. E finalmente criar um dashboard para apresentar os dados e os insights gerados por eles. Ou seja, mais uma vez eu passei o prompt bem detalhado com tudo que eu queria que ele fizesse. Que ele criasse um projeto e que nesse projeto tivesse todos os tópicos que eu já venho estudando e que eu quero praticar. Isso é muito importante. Não importa se você está começando, se você aprendeu só o básico ali, como só Power Query. Chega para ele e pede para ele criar um projeto só com Power Query, para você tratar os dados, limpar os dados, criar chaves primárias para relacionar as tabelas e etc. É muito importante dar esse detalhamento para a IA para que ela crie um projeto mais alinhado com o que a gente quer praticar. Então vamos voltar lá e ver qual foi a resposta. Então voltando aqui para a tela do computador, ele me deu: para testar suas habilidades no Power BI de ponta a ponta, preparei um cenário de uma varejista fictícia chamada Nova Era Eletro. O foco aqui é limpar dados bagunçados, criar inteligência de negócio com DAX e montar um visual que conte uma história. Aí aqui ele me dá todo o cenário, né, que a empresa tem 3 canais de venda: loja física, e-commerce e marketplace. O diretor comercial quer entender por que a margem de lucro caiu no último semestre, apesar do aumento das vendas. Isso aqui, pessoal, é um cenário muito comum em análise de dados. Às vezes, as vendas sobem e o lucro cai, ou o lucro sobe e as vendas caem. Então, a gente tem que analisar qual fator
que está acontecendo para isso, para estar tendo esse comportamento, né? Muito comum em análise de dados isso. Então esse projeto aqui já começou muito bem. E agora voltando aqui para a tela do computador, ele me dá aqui os dados, né? Crie 3 tabelas simples para importar, e aqui ele me fala as tabelas que é para mim criar, tabelas fato e tabelas dimensão. Se você ainda não sabe o que é tabela fato e tabela dimensão, vai ter conteúdo sobre isso aqui no canal, fique ligado para você não perder, vai ser bem bacana. Aí ele diz aqui, dica de sujeira para o Power Query. Insira algumas linhas com valores nulos ou datas em formato de texto para praticar a limpeza. Ele está pedindo para mim fazer isso para mim poder praticar a limpeza quando eu carregar lá no Power BI esses dados aqui do Excel. Aí aqui tabela de produtos, ele me fala o que tem que ter na tabela de produtos, o ID do produto, nome, categoria, etc. Tabela de canais, a mesma coisa. A etapa de ETL com Power Query, limpeza e tipagem dos dados, colunas condicionais, modelagens e relacionamentos, inteligência de dados com DAX, etc. Tudo que eu pedi, ele me deu aqui, tá vendo? Todas as fórmulas, todas as funções que eu pedi, tratamento com Power Query, tá tudo aqui, ó, visualização insights, né, que é a criação do gráfico e etc. E aí eu pedi ele para criar as tabelas para mim, né? Cria as tabelas que você mencionou e disponibilize para download. Nas tabelas que forem possível, preencha com pelo menos 100 linhas. E aqui ele me deu. Aqui estão os dados prontos para o seu desafio técnico. Eu gerei um arquivo Excel estruturado com 3 abas, vendas, produtos e canais, simulando os problemas reais que mencionei anteriormente. Aí ele fala aqui que o arquivo contém 151 linhas, a de produtos tem uma lista com 10 produtos, canais uma lista com 3 canais, etc. E aqui ele me deu a base de dados prontinha para mim trabalhar em cima dela. Aí eu pedi aqui para ele criar, aqui ó, nessa tabela, só voltando, ele tinha criado para mim tudo junto, igual ele falou, né, em 3 abas. E eu queria que ele separasse isso, não queria que viesse nas 3 abas, então eu pedi ele aqui para separar. Para criar a tabela de produtos e disponibilizar para download, e depois para criar a tabela de canais e disponibilizar para download, e assim ele fez, né? Tá aqui a tabela de produtos e tá aqui a tabela de canais. Então ficou muito bacana, ele me deu tudo prontinho. Você sabendo passar o prompt, você vai receber tudo prontinho e vai ficar muito bacana. Se eu fosse fazer tudo isso aqui na unha, do zero, na mão, ia dar um trabalho monstruoso, gigantesco. Então ajuda bastante, a gente tem que usar a IA ao nosso favor. Outra coisa que a gente pode fazer é pedir ela para revisar os nossos códigos, né? Por exemplo, você pode colar sua query SQL lá, ou seu código Python, e pedir. Esse código pode ser otimizado? Tem alguma forma mais eficiente de fazer isso? Ou até me explica linha por linha o que esse código faz. Isso vai acelerar demais o aprendizado, porque você entende não só o que funciona, mas o porquê que está funcionando daquela maneira, né? E depois que a gente monta um projeto, dá para usar a IA para melhorar ele também. Por exemplo, a gente pode subir um arquivo PBXI do Power BI e pedir para ela, tipo assim, com base nessa análise, quais outros insights eu poderia explorar? Ou quais gráficos fariam mais sentido para esse tipo de dado? Isso te ajuda a pensar como um analista, não só como alguém que conhece uma ferramenta. Isso estimula você a ter um pensamento analítico, coisa que é muito importante em análise de dados. Pensamento analítico em análise de dados é essencial, isso tem que ser treinado. Muito bem, agora que eu já te mostrei algumas situações de como a IA pode nos ajudar a desenvolver nos estudos para ser um analista de dados, também vou levantar um ponto de atenção aqui. Não use a IA para fazer tudo para você. Se você só copia e cola respostas da IA e não tenta fazer um projeto ou resolver um problema por conta própria, você não aprende nada e não evolui não. Fazendo isso, você não vai estar se preparando para resolver problemas do mundo real. E analisar dados é exatamente isso, é entender os problemas e mostrá-los para as pessoas responsáveis, para que elas possam pensar em como resolver isso. A IA tem que ser um apoio para você e não fazer todo o seu trabalho. Use a IA para entender, testar e validar, e não para ficar pulando etapas. Hoje, estudar análise de dados sem usar IA é tipo estudar com metade das ferramentas disponíveis que você poderia. Se você usar do jeito certo, você aprende mais rápido e evolui muito melhor.
Se liga aqui no canal que eu vou trazer bastante coisa prática e conteúdo assim para você. E agora eu tenho uma dica para te dar, que é a comunidade impressionadora da #treinamentos. Lá você encontra cursos completos de IA, além de trilhas dedicadas ao aprendizado de análise de dados. Eu mesmo sou aluno dos cursos e garanto que a qualidade do curso e a didática dos professores são muito boas. E eles estão com um desconto muito bom em todos esses cursos por um período limitado. Além disso, entre os dias 15 e 16 de junho, eles vão estar apresentando um evento totalmente gratuito sobre IA super completo. Serão 4 dias de imersão e bastante conteúdo sobre inteligência artificial. Muito legal. Então, caso você queira conhecer melhor a comunidade impressionadora, vou deixar o link aqui na descrição e também vou deixar o link para você se inscrever gratuitamente no evento sobre inteligência artificial. Você pode clicar e ir lá na página deles conferir tudo isso que eu falei aqui para vocês. E caso você ache que faz sentido para você adquirir algum curso deles, além de você estar estudando com um material completo e ótimos professores, ajuda bastante aqui no crescimento do canal. Então é isso. Me conta aqui nos comentários se você já está usando IA nos seus estudos ou ainda não começou. Se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo para fortalecer. Te vejo no próximo e até mais.